Boa noite, seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Neste momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que ela seja fluidificada e receba os eflúvios sutis para atender às suas necessidades. Hoje vamos iniciar nosso tratamento com a leitura do capítulo 4 do livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, editora FEB, cujo título é A Família de Zebedeu. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo, de há muito, falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda,
como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que um instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu, que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia-o humilde e repetia, sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou, a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muita vez vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando.
O pai não tolera o mal e o combate por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino! Exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá, precisamos esmagar a semente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda glória e de toda vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos? Ou um homem sozinho e bem-intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: Vem, meu filho, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações.
Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: Levanta, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então, dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do Mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora, tens no coração a fonte da fé viva. Que assim seja. Depois dessa belíssima passagem da vida de Jesus, vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para nosso Mestre querido, vamos fazer a prece da gratidão de João de Deus, contida no livro A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, editora Clarim, que diz: Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja.
Agora, meus irmãos, vamos nos recolher em prece, agradecendo a Deus por nossas vidas e pedindo os recursos necessários para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Este é o momento de prece e reflexão sobre a passagem evangélica que foi lida e quais mudanças devemos operar em nós mesmos para nos tornarmos autênticos discípulos do Cristo. A partir de agora, você que está nos ouvindo deverá fazer suas preces em seu favor, em favor de sua família e em favor de todos aqueles que você se comprometeu em auxiliar com suas preces e vibrações positivas. Utilize todos os recursos postos à sua disposição neste momento para se harmonizar consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Entregue-se ao exercício da oração sincera e aos desígnios divinos, enquanto esta música suave embala suas orações. Não tenha pressa. Acaso você termine suas preces antes do fim do momento de harmonização, continue desfrutando dessa melodia terna e delicada que nos inspira os melhores sentimentos.
jornada. Chegamos ao final de mais um momento de tratamento espiritual por meio de preces intercessórias do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente, que aumente a nossa fé, que nos dê serenidade e nos conserve humildes, que nos tire da acomodação e nos ensine a estarmos sempre prontos e prontas para mudar para melhor, com um coração sereno e puro. Nos vemos na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. E que nessa semana de trabalho e estudo possamos espalhar amor, paz, luz e praticar a caridade. Porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Fiquem todos e todas com o amor de Deus. Um abraço fraterno e até segunda.